Boa noite, irmãos. 19 horas. Vamos dar início à escola dominical de hoje, com a graça de Deus, né? Quero convidar você para abrir a Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 3. Tem que descongelar. Primeiro Samuel capítulo 3, todos lá? Vamos lá, fazer a leitura. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Versículo 6. Tornou o Senhor a chamar Samuel, e este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. E versículo 10 agora. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Verso 15. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: Que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que ele te falou. Então Samuel lhe referiu tudo, e nada lhe encobriu. E disse Eli: É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. 19. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Vamos orar? Obrigado, Deus, por mais uma noite de domingo que nos reunimos para cultuar o Senhor, porque o Senhor é o único que deve ser cultuado, Pai. o único digno de louvor, de adoração. Querido Deus,
queremos que o Senhor seja o centro dos nossos pensamentos. Não só nesse momento, Deus, durante toda a nossa vida. Mas especialmente agora, Deus, eu quero clamar ao Senhor. Que fala, Deus, aos nossos corações. Fale aos nossos corações, Deus, através da sua palavra. Através do ensino, Deus, da aplicação da sua palavra. Desafia a nossa alma, Deus, a viver para a tua glória. Confiando, Deus, na tua soberania, no teu controle absoluto sobre as nações e sobre as pessoas, inclusive as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nos 2 primeiros capítulos, né, o autor de Samuel, né, de 1 Samuel, ele expôs sobre a família e a origem de Samuel, né, capítulo 1. E no capítulo 2, ele falou sobre um gritante contraste entre aqueles que eram servos consagrados e fiéis ao Senhor e aqueles outros que não eram fiéis ao Senhor, né? Que a gente viu no domingo passado. Na lição de hoje, nós vamos ver o chamado e a confirmação de Samuel como profeta de Deus, né? Nós vamos ver isso, o capítulo todo vai abranger a história de Samuel, né? Como ele foi chamado por Deus, né? E como toda a nação reconheceu Samuel como um profeta chamado por Deus, ok? A ideia predominante desse capítulo, a ideia, vamos dizer assim, central, principal desse capítulo, é que Deus tem o controle absoluto sobre as nações e as pessoas, abençoando alguns por causa da sua misericórdia, né? E disciplinando outros por causa da sua justiça. Se a gente pensar muito bem, a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se todos pecaram, todos estão debaixo da condenação de Deus. Todos merecem nada mais do que o juízo de Deus, do que a sentença pesada do Senhor, do que o inferno, é o que a Bíblia fala. E quando Deus, na sua misericórdia, resolve abençoar alguém, isso é graça. Isso é um presente imerecido, não é? Então, se Deus é o dono de todas as coisas, ele tem direito de fazer isso, né? E é o que ele faz, através da vida de Samuel. Samuel foi agraciado por Deus, né? Porque ele mesmo não merecia, porque ele também era pecador, né? Mas Deus escolheu ele para agraciar e, através dele, o povo de Deus, ok? Então, o capítulo vai mostrar a soberania de Deus, o controle absoluto de Deus, não só sobre as nações, mas sobre as pessoas. Presta bastante atenção nisso. 2 desafios nessa noite. Desafio número 1. Eu quero que você enxergue com clareza a mão de Deus por trás de cada situação nesse capítulo. Eu quero que você veja a mão de Deus na escolha de Samuel como profeta. Ninguém pode se escolher como profeta, né? Deus é que escolhe as pessoas. Eu quero que você enxergue a mão de Deus no juízo sobre a casa de Eli. Porque Deus é claro, eu vou fazer isso, né? Eu farei, eu começarei e eu cumprirei, né? Eu quero que você enxergue a mão de Deus na confrontação de Eli com Samuel. Porque Samuel estava com medo. E o próprio Eli chegou nele, olha, que Deus faça com você o que Ele quiser, se você não me contar. Como Deus usou essa situação para que o próprio Samuel tomasse coragem e falasse, né, o que Deus falou para ele. E por último, eu quero que você enxergue a mão de Deus na capacitação de Samuel, progressiva. Ele não foi um profeta assim, plim, pronto, né? Ele foi crescendo, não é? E no reconhecimento público de Samuel também. Então, enxergue a mão de Deus em tudo aqui, o que a gente vai falar hoje. Segundo desafio, para você aplicar a sua vida, cada um aplicando a sua própria vida, né? Seja fiel ao Senhor com a sua vida e com o seu ministério, ok? Diferentemente de Eli. Eli não foi fiel a Deus. A gente vai ver isso aqui hoje, mais uma vez. A gente viu domingo passado, vai ver hoje de novo.
Deus fala com clareza para ele, não é? Seja fiel como Samuel, não é? Com a sua vida pessoal, com seus desafios dentro da sua casa, com a sua família, no seu trabalho, né? Na sua escola, com seus vizinhos, nos seus relacionamentos. Seja fiel a Deus. E na igreja com seus ministérios, como Samuel foi fiel. O capítulo de hoje, portanto, pode ser dividido da seguinte forma, tá? Versículos 1 a 10, o chamado de Samuel, tá? Versículos 11 a 18, o primeiro desafio do jovem profeta, né? E versículos 19 a 21, a confirmação pública de seu ministério. Beleza? Sem perder tempo, vamos logo para a primeira parte, o chamado de Samuel, tá? Versículos 1 a 10. Bom, se você voltar os seus olhos para o versículo 1, você vai perceber que o autor, ele começa o trecho, aqui o capítulo 3, lembrando, fazendo uma recapitulação da situação espiritual da nação, né? O versículo 1 diz, mais no meio do versículo diz assim, ó, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, não é? E as visões não eram frequentes. Então, o autor aqui ele vai expor, ele vai narrar a condição espiritual de Israel. E como ele descreve a condição espiritual de Israel? O que quer dizer isso? Que a palavra do Senhor não era frequente, era muito rara, não é? Deus não estava falando com Israel. Não havia, ou havia pouca, né? Na verdade, lá fala, era rara, né? Quer dizer, tinha, mas era muito pouco, né? Havia pouca manifestação profética naquela época. O que significa isso? Significa que havia pecado dentro do povo de Israel e havia uma frieza espiritual que prevalecia dentro da família sacerdotal, que a gente já sabe, a casa de Eli, os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, não é? E consequentemente isso contamina a nação, não é? Nós vamos ver no capítulo 4, se Deus permitir, que eles se agarravam em amuletos, não é? Quando eles perderam a batalha, ó, vou dar uma palhinha para vocês, né? No capítulo 4, ué, por que nós perdemos a batalha? Já sei. Vamos levar a arca da aliança para lá, como se fosse um amuleto, como se fosse uma mandinga, uma figa, um trevo que você põe no bolso, agora eu vou ganhar, né? Alguma coisa que você tem com você, né? Não era a arca que dava a eles vitória, era o Deus de Israel que dava a eles vitória, não é? E carregar a arca, mas com o coração distante de Deus, não fazia diferença nenhuma. É o dom da arca que eles precisavam. Então a gente vê que não só os líderes de Israel estavam contaminados, o próprio povo, em consequência, de uma liderança fraca, fria espiritualmente, não é? Então, essa é a situação espiritual daquela nação, daquele povo, ok? Então, depois disso, o autor ele vai dar detalhes da vida de Samuel, ok? Então vamos lá, primeira pergunta. O que o texto diz sobre a idade de Samuel, irmãos? Era jovem. E o que mais? Vamos lá. Obediente. E o que tem a ver com a idade dele? Isso aí, Miriam. Talvez tenha. O que você quer dizer? Tem alguns versículos que dão algumas dicas da idade. Versículo 1, o versículo 4, o versículo 8, o versículo 15, o versículo 19. Você quer ter uma ideia da idade dele? Não, eu quero saber o que o texto diz. Eu entendi que ele, apesar de bem jovem, ele já era obediente à palavra, mesmo sem ter o conhecimento. Ele já tinha a noção da importância de servir a Deus. Tá certo. Deus protegia ele, né?
Tá certo o que vocês estão falando. Mas assim, espera um pouquinho. Vocês estão indo já lá. Eu já vou falar sobre isso. Mas vamos falar só sobre a idade dele por enquanto. Acho que ele tinha uns 8, 9 anos. Eu tava esperando uma dessa. Menino, então não é só jovem. Eu queria que vocês observassem isso. O versículo 1 e o versículo 8 usam o termo jovem. Dependendo da tradução, usa até mesmo menino, né? O versículo 4 usa menino, não é? Lá no versículo 19 diz o quê? Crescia Samuel. Ele está falando de uma maneira geral, incluindo o aspecto de idade, físico. Ele crescia, não só em maturidade, mas ele crescia em idade, né? E ele era pequeno, um menino. Mas o versículo 15 diz o que sobre ele? Ou Samuel deitado até pela manhã. E então abriu as portas da casa do Senhor. Então ele tinha uma responsabilidade. Ele era menino, mas ele não era tão menino que não era capaz de cumprir alguma responsabilidade como essa. Uma responsabilidade séria, importante. Nós estamos falando do templo, do tabernáculo, né? Então, não sabemos a idade dele. Mas a gente sabe que ele era talvez um adolescente, né? Ele ainda não era um homem formado, um adulto, isso a gente sabe. E já não era mais um bebezinho. Então ele era talvez um adolescente, né? Isso é importante para a gente entender o desafio dele. O desafio que Deus fez para ele por causa da pouca idade dele, né? Tá. O que o texto nos diz sobre a relação de Samuel com Deus? O relacionamento dele com Deus? Opa, é o que, Merê? Olha só, mas ele não conhecia o Senhor, não, gente? Ele nunca tinha ouvido a voz do Senhor. Ele não tinha ouvido a voz do Senhor. Por que ele não tinha ouvido a voz do Senhor? Ainda não era o momento. Ele conhecia ou ele não conhecia? Agora está ficando confuso. Conhecia o Senhor, porém, Deus ainda não tinha falado com ele, né? Dessa maneira. Mas a Bíblia fala que ele não conhecia, né? E a Bíblia fala que Deus também não tinha se revelado a ele, né? Então, o versículo 7 diz... Por quê? O versículo 7 é uma explicação. Porque Deus chamou ele 2 vezes. E às vezes o autor está querendo até mostrar para a gente, o Samuel não era um cara assim desligado espiritualmente. Ele nunca tinha passado por essa situação. Ele nunca tinha vivenciado Deus chamar o nome dele. Tinha o outro lado dele que a gente ia dele. Por isso que ele ficou lá, né? Tinha pouca visão. Isso, né? Então, diz aí o versículo 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, né? E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Samuel não tinha um relacionamento com Deus a tal ponto de ter uma revelação profética, né? Ele não tinha passado por essa experiência. Lembra que embora a família dele fosse uma família devota a Deus, ele foi entregue no tabernáculo bem pequenino, pouca idade, depois de desmamado apenas. Então ele foi criado dentro de um lar infiel, né? Eu já falei isso domingo passado, como Deus preservou ele, né? Mas é interessante aqui, gente, isso aqui diz o seguinte, Samuel não conhecia o Senhor. Mas o versículo 1 diz o quê? O jovem Samuel servia ao Senhor. Ele servia ao Senhor, porém não conhecia o Senhor. Se você volta os seus olhos para o capítulo 2, o versículo 11, diz assim, então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa. Porém o menino, Samuel, né, ficou servindo o Senhor perante o sacerdote ali, pequenino. O que é servir o Senhor aqui nesse contexto? Não se ponto de vista de trabalho, não? Lá, no que diz respeito ao tabernáculo, né, ele ajudava Eli nas funções de Eli, carregava uma panela, né, ajudava, aprendia a servir nesse sentido, né, dentro do tabernáculo. Ele abria as portas
A gente viu aqui, ele tinha essa tarefa era dele, ele tinha que abrir as portas cedo, né? Isso uma anotação que parece que ele, uns 4, 5 anos ele foi para Jundiaí. É igual eu te disse, a gente não é como precisar. É possível que tenha sido até antes disso, porque as mulheres, elas desmamavam seus filhos de 2 a 3 anos, né? Mas a gente não sabe, não tem como precisar isso, tá? O importante é o seguinte, irmãos, que eu queria chamar a atenção de cada um de nós aqui, ó. E outra coisa, a gente viu aqui que quando ele ouviu a voz dele, Samuel, como é que foi a reação dele? A primeira resposta, ele diz que ele correu até Eli. Opa, e que hora era isso, gente? No meio da noite, tá claro, o texto fala que é no meio da noite, né? Porque a lâmpada ainda não tinha se apagado. A lâmpada lá dentro do tabernáculo, da menorá, ela ficava acesa a noite toda, né? E ela era apagada de manhãzinha, não é? Quando acabava o azeite. Mas se você pega uma referência em Êxodo 27, lá fala que no final a lâmpada deveria ficar acesa a noite toda, não é? E na manhã ela talvez a quantidade dava só para a noite. É isso que o texto talvez possa dar a entender. Mas logo após as 18 horas. então, o que o texto aqui do capítulo 3 falou é que a lâmpada não tinha apagado, quer dizer, ainda estava durante a noite. E a gente viu também que Samuel voltou a dormir. E ele tinha um sono leve. Né? Voltou a dormir e quando amanheceu é que ele foi abrir as portas, né? Então, assim, ele mostrou disposição para servir. Irmãos, se a gente fizer uma pesquisa aqui, quantos de nós ou de nossos filhos vão vir correndo 3 vezes ou 4 vezes no meio da madrugada, na hora que você falar assim, Arthur, vem aqui. Eu vou chamar ele umas 3 ou 4 vezes que ele não vai nenhuma. Nenhuma, né? Ao contrário. Talvez não seja privilégio de uma pessoa só, né? Samuel era um garotinho que gostava de servir. Isso chama atenção quando Deus fala que ele não conhecia o Senhor. Sabe o que me chama atenção, irmãos? Tá? Não basta a gente criar os nossos filhos na igreja, ok? Samuel aprendeu a trabalhar para o Senhor desde pequenino, né? Vamos fazer uma brincadeira aqui? Uma comparação com os dias atuais, não é? Samuel ajudava na salinha, né? Samuel ajudava na limpeza, Samuel ajudava a montar o data show, Samuel ajudava a organizar as cadeiras, né? Samuel ajudava em tudo que era chamado para ajudar, ele ajudava, né? Mas ele não conhecia o Senhor ainda, né? Muitos de nós já criamos nossos filhos na igreja, não é? Alguns estão criando até neto na igreja, já, pela graça de Deus e a misericórdia de Deus, né? E isso é bom, mas não é o suficiente, ok? Nós precisamos clamar a Deus para que Deus manifeste a sua palavra aos nossos filhos, ou seja, para que Deus toque seus corações, converta suas almas. Não basta a gente criar a nossa família dentro da igreja, no bom sentido da palavra, ok? Nossos filhos precisam de verdade ter um relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Samuel ainda não tinha essa intimidade com Deus. Lembra que, né, o povo de Israel se relacionava com Deus através dos sacerdotes. E os sacerdotes eram infiéis, né? Eles estavam sem profetas, né? Pelo menos era pouca. A gente viu que era rara as manifestações proféticas. Então, espiritualmente falando, o povo de Israel estava muito frágil, né? Beleza, vamos prosseguir. O que o texto diz, irmãos, sobre a percepção espiritual dele? Ou quando Deus chamou Samuel percebeu logo de cara, Deus, é o Senhor que está me chamando? Então, ele não tinha uma percepção espiritual aguçada, ok? E Eli percebeu? Demorou um pouquinho, né? Mas ele percebeu.
né? Pela experiência que ele tinha, né? Embora ele também demorou um pouquinho para perceber, né? Rodrigo, a gente pode dizer que só Samuel estava ouvindo a voz de Deus, né? Igual quando Saulo, né? Jesus falou com Saulo, algumas pessoas escutaram barulho, sim, mas não perceberam. Não, o texto diz isso mesmo, o Carlos. Até porque eles estavam dormindo em ambientes separados, né? Se a gente presta atenção aí no verso... correu até o quarto. Isso. Verso 2. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado do sacerdote Eli, né? E mais para frente, versículo 3. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, quer dizer, num outro lugar, né? E ele foi correndo até a presença de Eli, né? E tanto é que se ele tivesse ouvido a voz, ele teria falado, Deus está te chamando, né? Então, irmãos, percebam, né? Deus movendo as peças. Olha o que Deus fez. Deus soberanamente escolheu Samuel como profeta do Senhor. Através de Samuel, Deus voltou a manifestar a sua palavra para Israel. As manifestações proféticas eram raras, não é? A gente vê isso no versículo 1. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. E quando chega no final do capítulo, a gente vai ver coisas mudando, não é? Através de Samuel, Deus garantiu a sobrevivência de Israel por meio de vitórias militares. Isso nós vamos ver no desenrolar dos próximos capítulos, né? Como Deus usou Samuel, né, para garantir a sobrevivência de Israel. E também, através de Samuel, Deus levantou e estabeleceu uma liderança fiel para Israel. Deus usou Samuel como líder e Deus usou Samuel para ungir os 2 primeiros reis de Israel. Especialmente falando, Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? O rei através do qual viria Jesus, o Messias, né? Então Deus estava movendo as pecinhas. Perceba isso, Deus é soberano, Ele age, e Deus age ainda hoje, não é? Deus ainda está movendo as pecinhas dele. Deus governa ainda hoje, Deus governa as nações ainda hoje. E Ele usa as pessoas para cumprir os seus propósitos. Deus usa as pessoas para que a sua palavra seja pregada, para que os eleitos sejam salvos. Ele escolhe as pessoas, mas Ele quer usar os crentes para pregar o evangelho para os incrédulos. É assim que Ele trabalha, é assim que Ele escolheu trabalhar na palavra dele, não é? Deus ainda usa as pessoas hoje para liderar, para estimular e para ajudar outros na fé. A Bíblia fala que Deus estabeleceu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, pastores e mestres, para edificações. A gente viu isso em Efésios. E Deus também usa pessoas para que as suas profecias sejam cumpridas, até no cenário mundial. Gente, presta atenção no que está acontecendo lá em Israel. Se vocês prestarem atenção e a gente lembrar dos estudos que a gente fez, a gente vai fazer conexões. Como Deus está protegendo aquele povo até o dia certo, quando Jesus voltar, né? Tem um texto em Romanos 8:28 que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus está movendo as peças, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Beleza? Então agora a gente vai ver a segunda parte, né? O primeiro desafio do jovem profeta. Quando Deus falou pela primeira vez com Samuel, Deus apresentou para Samuel um grande teste, um grande desafio, um teste de coragem e fidelidade. Lembra que ele era um jovem, uma criança, um menino. A gente não sabe precisar a idade dele, mas não era adulto, não é? E nem pequenininho demais, ele era, né, naquele meio termo ali de idade. Vocês concordam com isso? Que foi um grande teste, foi um desafio? E por quê? Por que foi um desafio, Carlos? Eu penso o seguinte, o que Deus falou com ele, como ele cuidou dele, né, tudo mais, assim,
ele tinha que pisar em casca de ovos para falar com ele. Né, já pensou, um menino criado por ele podia ser interpretado como uma falta de respeito. Já pensou, Deus revelar para Samuel, um menino, algo contra um adulto que criou ele. Né? Mesma coisa de eu contar o dedo do meu pai, que é igual pai. Vocês é que estão errados nisso aqui. Tá? Se você não souber fazer isso, não é uma falta de respeito. Eu penso assim. Foi um grande desafio, porque Deus deu a Samuel, né, uma mensagem de juízo. Não foi um negócio nem leve, foi um negócio pesado. Uma mensagem de juízo contra quem? O próprio tutor dele, aquele que o criou durante não sei quanto tempo, mas durante anos, não é? Aquele que o treinou, aquele que o alimentou, né? Aquele que estava sempre, todos os dias com ele. E Deus falou, agora, escuta o que eu tenho para te dizer, né? Uma mensagem contra ele e contra a casa dele. Deus falou, eu já falei para ele, ele está sabendo. Mas Samuel tinha esse desafio de transmitir para ele essa mensagem. Tanto é que no versículo 15 diz, ficou Samuel deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Já é início do aprendizado dele também como profeta, né? Isso, é justamente isso. Outras mensagens, né, para juízo ou não. É justamente isso, irmão. Você está certinho. Foi um desafio, um teste. E um teste pesado para um jovem inexperiente. Não é? Mostrar também, Rodrigo, que ele não deu conta de educar os filhos. Se ele, assim, mostrar para quem ajudou ele que ele não deu conta de cuidar da casa dele. Preocupou com os de fora, mas ficou devendo em casa. Isso. E isso trouxe consequências desastrosas, horríveis, horrendas, né? Eu penso o seguinte, o temor de Samuel para com Deus foi às alturas. Porque na cabeça dele, ele é o sumo sacerdote. Ele seguiu Deus a vida inteira. Teoricamente, né? Teoricamente. E Deus deu uma palavra contra ele. Então, ou seja, o temor de Samuel para com Deus deve ter triplicado. Assim, o que a Bíblia diz é que ele estava com medo mesmo, era de falar para ele. Ia ser difícil falar isso para ele. Ia ser engasgado aqui, né? Falou, eu tenho um negócio para te falar, mas eu não sei por onde começar, né? Não, ele falou tudo, não escondeu nada, não é? Lembra do profeta Natan contra rei Davi, né? Isso. Né? Nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Irmãos, o que mostra o controle absoluto de Deus sobre o futuro de Eli? Quando Deus, então, ele transmite para Samuel, nos versículos 11 até 14, a mensagem de juízo, tá? O que tem dentro dessa mensagem de juízo que mostra o controle absoluto de Deus sobre Eli e sobre os seus descendentes? O que essa mensagem de juízo, onde essa mensagem de juízo mostra que Deus está totalmente presente? Duas coisas, né? Deus é amor, mas Deus é justo também. E lá no capítulo 2, do versículo 12 até o 17, fala dos primos dos filhos de Eli. Então, Deus já falando tanto com Eli, né? Falando com Eli, ia julgar, não ia deixar isso passar. Isso. Não, talvez vocês não entenderam muito bem a minha pergunta, né? Se a gente passa os olhos nos versículos 11, 12, 13, 14, a gente consegue perceber com muita clareza que Deus é soberano. Por quê? Que palavras tem aí nesse texto que mostra a soberania de Deus? Deus, ele fala. Olha os verbos que Deus usa. Começando no versículo 11. Versículo 11, Deus diz: disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer. Olha, não é assim, ó, vai acontecer uma coisa, de repente alguém... Não, eu vou fazer uma coisa. Presta atenção, Samuel. Ele fala que ele vai resolver essa situação, né? Versículo 12. Versículo 12. Naquele dia,
eu suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Eu vou fazer essas coisas acontecer. Eu, Deus falando. Olha isso, Carlos, no final do verso 12. Eu vou começar e eu vou terminar. Eu vou fazer tudo. Vou começar de cabo a rabo, do começo ao fim. Não vou deixar passar. Versículo 13. Porque já lhe disse que eu julgarei a sua casa para sempre. Versículo 14. Portanto, jurei, Deus falando, a casa de Eli, que nunca lhe será espiada a iniquidade. Então, pelos verbos que tem aqui, a gente vê que Deus controla todas as coisas, assim como Ele controla a vida de Eli. Né? Deus seria o agente do juízo, né? Deus seria o responsável e o articulador de tudo o que aconteceria com Eli e com seus descendentes. Eu vou resolver isso. Eu vou começar e eu vou terminar. Soberania, controle absoluto de Deus. Né? Esse é o mesmo Deus que nós servimos, irmãos. Deus ainda é soberano sobre sua vida, sobre as nações. Deus disse a Samuel que o que ele faria seria algo aterrorizante. O versículo 11 diz: disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Será uma coisa terrível. As pessoas ficarão assustadas, apavoradas. Eu vou fazer isso. Não é? Deus também disse que julgaria Eli e seus descendentes de forma completa e definitiva. Eu começarei e eu terminarei. E ainda no versículo 14, Deus diz: portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será espiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Duas perguntas. Quais foram os motivos, irmãos, desse juízo tão severo de Deus? E a maneira como ele não corrigiu só isso. Tá certo. Mas acho que a gente pode elevar essa palavra a um grau muito mais alto, Leisa. Não só desobediência. Infidelidade, como? Por causa de rebeldia, obstinação. Desobediência, às vezes assim, é um pouco suave, eu acho ainda. Eles foram obstinados. Eles sabiam, eles eram sacerdotes. Eles sabiam o que agradava a Deus com muita clareza. E eles fizeram totalmente o contrário. Então, o juízo sobre a casa de Eli, não é? Os motivos desse juízo. Então, Deus castigaria Eli e sua casa por causa dos pecados dos seus filhos. Versículo 13. Alguém pode ler para mim, por favor? Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e eles não se repreenderam. Alguém tem uma tradução diferente aí? Execráveis? Eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos fizeram coisas más contra mim. Isso. Blasfemaram contra Deus. Algumas traduções dizem assim, tá? Que eles blasfemaram contra Deus. Não só com palavras, né? Mas com as atitudes deles, com a vida deles, né? E Deus também disse que julgaria e castigaria a Eli por causa da conivência dele. Porque diz aí o final: e ele os não repreendeu. O finalzinho do versículo 13. Ele sabia e fez vistas grossas. Acho que esse é o pior, né? Foi suave. Sabe aquele negócio assim? Menino, deixa disso, não sei o Por quê. quê? Por que você fez isso? Né? Tá errado. Quando é uma coisa suave, a disciplina pode ser suave. Mas quando é uma coisa séria, a disciplina tem que ser séria. Né? Segunda pergunta. Vocês não acham que Deus... Everton, vai lá. Baixei a cabeça. Só entender direitinho. Esse julgamento que Deus fez, ele fez para toda a parentela dele. Ele fala
parentela está sofrendo. É o que dá para entender desse texto. Porém, a gente sabe que lá na frente não é assim. Mas dá para entender isso. Então, a gente tem que separar duas coisas. Primeira coisa, eles sofreram, especificamente Eli e os 2 filhos de Eli sofreram por causa dos seus próprios pecados, né? Cada um, a gente vê, por exemplo, outros textos da Bíblia que falam assim, cada um vai sofrer por causa do seu próprio pecado. Agora, por outro lado, né, os nossos pecados acabam por afetar os nossos filhos, né? Se eu faço uma escolha profissional equivocada, né, o meu filho também vai penar comigo. Por quê? Porque talvez vou passar dificuldade, ele vai passar dificuldade junto comigo, né? Então, assim, existem situações pecaminosas que afetam os nossos filhos e os nossos descendentes, né? Por esse lado, sim, né? Mas a gente vai ver nos capítulos posteriores, o capítulo 4 vai ser a morte dos 2 filhos de Eli e do próprio Eli. Lá no capítulo 22, nós vamos ver a morte de toda a parentela de Eli, vai sobrar só um, né? E a gente viu que a gente vai ver que a morte deles cumpriu essa profecia, mas ao mesmo tempo foi, de certa forma, culpa de Davi. A gente vai ver isso lá na frente. Porque Davi expôs aquelas pessoas, né? Então, assim, é uma soma de fatores, não é uma coisa só. Não é uma coisa só que definiu, né? Não fala em relação a pecado, né? Tipo assim, aqui deu a entender que Deus puniu os próprios pecados, né? E puniu outras pessoas, às vezes que nem tinham nascido ainda, pelos pecados dele, né? Isso que o texto está entender. Então, Deus castigou Eli e os filhos de Eli, os 2, pelos pecados deles. Sim. Né? E Deus já disse que eles também, uma hora, iam perder a parentela deles. Né? Agora, Deus é soberano, né? Então Deus sabia do que os filhos deles iam fazer lá na frente também. Então, eu não posso dizer que eles pagaram pelos pecados dos outros, porque a Bíblia não diz isso. Né? Sim, ele tem versículo que fala. Isso. Então, assim, à medida que a gente for andando, a gente vai voltar e vai falar, tá vendo? Né? Tá vendo como eles também, a morte deles não foi só influência daquela profecia, foi influência de várias outras questões, tá? Agora, eu vou entrar na questão aí que você perguntou, que você comentou. Vocês não acham que Deus foi rigoroso demais, gente? Não é? Porque o versículo 14 fala que não tem perdão. Diz aí, olha... Portanto, jurei a casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade. Seus pecados não serão tirados de vocês, não serão perdoados. Será que Deus não foi rigoroso? Porque a Bíblia não fala que se a gente arrepender, confessar, Deus perdoa e purifica? Agora é minha vez de perguntar. Ele respondeu, é o Senhor. O Senhor, né? Eu acho que não, porque cada pessoa... Quando eles estavam pecando, eles estavam fazendo o povo de Israel pecar junto com eles. Por isso que Deus pegou tão pesado com eles. Não era só o pecado deles, era o pecado do povo inteiro. Estava influenciando uma nação. Sim. Sim, faz sentido. E se ele se arrependesse, você enjoelhasse e clamasse, né? Se ele foi confrontado com o caso anterior. 2 vezes. Ele recebeu 2 profecias. Deus deu 2 oportunidades, às vezes, de enjoelhar no chão, às vezes fazer um jejum, como eles tinham costume. Mas ele fez? Não, ele acabou, Deus. Eu lembro que teve pouquinho, teve mais tantos anos de vida. Mas por quê? Ele se arrependeu? Então, poderia ser que se ele fizesse isso, eles poderiam morrer pelo pecado dele. Mas tem um porém aqui, irmãos. Tem um porém. Fala, Carlos, deixa eu ver se é o seu porém. Tem um motivo. Os filhos de Eli, tanto ele como os filhos dele, sabiam que o julgamento de Deus já estava escrito na lei. Opa, tem um porém. É isso aí, cara. Já era uma lei, já. O que é? Explica melhor isso aí, vamos ver. Por exemplo, a família de Eli aparentemente era culpada do pecado da insolência. Para esse pecado de rebeldia, não havia expiação. Explica, Carlos. Tô brincando, irmão.
a pena de morte podia ter sido aplicada imediatamente. Aí, lá em Números 15, de 30 a 31, está explicando. Isso aí. Mas a pessoa que fizer alguma coisa proibidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, a tal pessoa será eliminada do meio do seu povo. Deixa eu explicar então. Desprezou a palavra do Senhor. Deixa eu explicar, gente. A lei de Israel, a lei de Moisés, né? Ela era muito clara. Quando você pecasse, não é? Tal pecado, né? Você ia lá e oferecia sua oferta pelo pecado, tá? Às vezes o pecado era até, a Bíblia fala, sem intenção, né? Às vezes você estava lá batendo um machado, lá, o cabo escapuliu, bateu na cabeça do cara e, né? Situações que acontecem, né? Sem a sua intenção. Ele ia lá, fazia a oferta dele e resolvia a questão, né? Agora, o texto que o Carlos citou é o seguinte: quando o fulano, o judeu, tinha o coração duro e era rebelde, obstinado, não tinha oferta para pecado, tinha que ser morto. E eles sabiam disso. Eles sabiam disso. É o que estava escrito na lei. Se você é rebelde, coração obstinado, é morto, apedrejado. É isso. Então Deus simplesmente cumpriu a lei. Simplesmente cumpriu a lei, exemplarmente, para que os outros pudessem ver, né? Principalmente pela posição que eles ocupavam, né? Principalmente pela posição que eles ocupavam, né? Foi uma punição exemplar dentro da lei, né? Outra questão, o Herto já falou, mas são duas. E tem um outro texto na lei, Carlos, que fala que quem blasfemar contra Deus tem que ser morto. Não é só a questão de pecados cerimoniais lá do templo, né? Quem blasfemava contra Deus tinha que ser morto. E eles blasfemaram contra Deus. A pessoa pecar contra Deus, sabendo que aquilo é pecado, e ainda mesmo assim desafiar a Deus e tal, né? E terceiro fato, não houve manifestação clara de arrependimento. Muito pelo contrário. Eles continuaram. E o próprio Eli, né? Corrigiu, mas não mandou muito grande. Ficou por isso mesmo. Então tá bom. Né? Então Deus não foi rigoroso demais, ele foi rigoroso, mas não demais. Ele foi da maneira justa, da maneira correta, como a Bíblia ensina, como a lei ensina, tá? Mais uma pergunta: como Samuel reagiu diante da sua prova de coragem e fidelidade? Tirou nota 10. Nota 10? Você daria nota 10 para ele? Todo mundo daria nota 10? Luiz, não, por quê? Porque só falou quando ele falou para ele, se não falasse a verdade, Deus ia contar contra ele. Talvez ele não teve tempo também, né? Ele já chegou rápido, afoito, né? A gente não sabe, né? Foi não? Eu acho que ele ficou muito curioso, que Deus falou. Com certeza. Samuel, né? Aí ele chamou Samuel, não deu tempo de Samuel ir lá, olha. Nós estamos tudo no achismo aqui, né? Pera aí, vamos fazer o seguinte: o que a Bíblia diz? Não, mas tem um versículo que fala o que Samuel fez, gente. Samuel temia. Tá certo. Confrontar ele. Tá certo. Mas o que diz o versículo 18? Alguém lê para mim? Vamos lá. 18 Então Samuel... Desculpa, 17 e 18. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que não me encubras assim. Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Isso. 19 também. Falou tudo, não encobriu nada. Ele ficou com medo? Ficou. Mas ele deixou a desejar alguma coisa? Não. Ele encobriu alguma coisa? Ele falou tudo, mesmo com medo. Gente, medo é uma coisa do ser humano, certo? Natural. Mas é errado ter medo? Não, o que é errado? É você deixar de fazer uma coisa por medo, não deixar de fazer a vontade de Deus por medo. Ele venceu o medo, ok? Mas aqui eu não entendo que ele ficou com medo, não. Não, temia. Não, temia. No 15 fala que ele temia. O versículo 15. Ele, porém, temia relatar a visão a Eli. Só que assim, no 17, ele não responde nada, simplesmente para que ele falou tudo. Então, assim, não mostra que ele ficou com medo aqui no 17.
Não fala do 15. Não, eu estou falando do 15. Mas no 17 não fala. Não. Quem que abordou ele foi ele. Me fala tudo, porque senão tá apenas ele nem daquele. Mas ele percebeu que fala. Não, presta atenção. O texto fala antes que ele estava com medo de falar para Eli. E aí Eli foi até ele, ó. O que é que falou? Se você não me falar, Deus vai pesar a mão em você. Foi séria a ameaça. Foi a ameaça. Não, mas ele estava com medo antes. Aí Eli deu uma prensa nele e ele contou tudo. Mesmo com medo, mesmo pressionado, ele não titubeou. Ele contou, ele foi fiel. Ele foi fiel. Então, mas em momento algum aqui, Deus fala para ele que ele tinha que falar para ele, não? A gente, não fala mesmo não. Mas foi uma profecia contra Eli e o versículo 15 fala que ele temia relatar a Eli, né? Então, mas eu falo assim, quando ele falou com ele, eu podia falar, não vou falar. Porque Deus não mandou falar. Não, mas aí você não sabe. Não está escrito, né? Não, mas as palavras dele, aí Deus passa, entendeu? Então, assim, a questão é que Deus deu uma profecia para ele, né? O versículo 15, o David, deixa entender que ele deveria falar, porque ele temia falar, ele estava com medo, quer dizer, ele tinha que falar, mas estava com medo. Deixa entender, né? Mas realmente não afirma categoricamente, tá? Então, assim, a gente sabe que ele tinha medo, mas a gente sabe que ele enfrentou o medo com coragem. Eu já ultrapassei o horário, né? Não prestei atenção hoje. Então, vamos só encerrar aqui a confirmação, tá? O que mudou? Lá no versículo 7, a Bíblia fala que Samuel não conhecia a Deus, não é? E no versículo 19, o que diz? Crescia Samuel e o Senhor era... Olha, o Senhor estava com ele, né? Agora ele andava com Deus, né? Deus estava com ele. O versículo 19 ainda diz: e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Quer dizer, todas as profecias de Samuel se cumpriram. Por quê? Porque vieram de Deus, é claro, né? E Deus fez com que essas profecias se cumprissem, não é? Lembra que nós começamos o capítulo falando que não tinha profecia, era muito rara, muito poucas, não é? Agora o versículo 20 mostra o seguinte, que todo Israel, desde a cidade mais ao norte até a cidade mais ao sul, todo Israel reconhecia Samuel como profeta de Deus. Ele tornou-se reconhecido como profeta do Senhor. E por último, o versículo 21 diz que o Senhor continuou a aparecer em Siló. Não para Eli, diz o texto. Diz o texto, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Então, a partir do capítulo 3, Samuel não só iniciou o trabalho como sacerdote, mas como profeta. Ele tinha essa função, tá? Profética. A nova condição espiritual de Israel eu já falei, né? Então Deus voltou a revelar a sua palavra, né? A liderança espiritual de Israel agora estava passando por uma mudança, né? De líderes infiéis para um líder fiel a Deus, né? Então Deus começou a mexer nas nações e nas pessoas através de Samuel. Ok? Então hoje nós aprendemos que Deus tem o controle absoluto sobre as nações e sobre as pessoas. Ele abençoa alguns por causa da sua misericórdia. Não porque a gente merece, viu, gente? Misericórdia. E ele rejeita outros e disciplina outros por causa da sua justiça, tá? Então, enxergue a mão de Deus por trás de cada situação. Seja fiel, tá? Seja diferente de Eli e de seus filhos. Honre a Deus com aquilo que Deus coloca na sua mão, ok? Lembra que Deus vai cobrar de cada um de nós aquilo que a gente faz para Deus. E aquilo que a gente faz com a nossa vida também, tá? Seja como Samuel. Enfrente os medos, seja corajoso. Honre a Deus. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado por esse capítulo. Obrigado por que o Senhor mostrou a sua soberania, Pai.
Obrigado porque o Senhor mostrou, Deus, a importância de sermos fiéis também, como Samuel. Às vezes, Deus, enfrentamos desafios, achamos que serão impossíveis. Mas a Tua palavra diz que o Senhor não nos dá prova maior do que possamos suportar. Então, Deus, ajuda-nos a lembrarmos da Sua palavra, sermos fiéis. Não como Eli e seus filhos, que foram infiéis, Deus, mas como Samuel. Em nome de Jesus. Amém.